E aí, pessoal, não é exatamente um assunto agradável, mas é preciso falar. Vocês já pararam para pensar quanto custou Diogo Barbosa ao Grêmio? É sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, fique com Viva Mais Vida e o seu New Sport. Esse tênis que você está vendo aí na tela é o lindo New Sport do Viva Mais Vida, que você compra através do link que tem aqui na descrição desse vídeo. New Sport, 160 gramas, é impossível você encontrar um tênis mais confortável do que esse. Não deixe de ter o seu New Sport. E para quem é do CCD, obviamente, ainda tem um desconto muito especial, New Sport do Viva Mais Vida. Gente, Diogo Barbosa, o lateral esquerdo que foi contratado junto ao Palmeiras ainda em 2020, deixou o Grêmio hoje. E o conteúdo que a gente vai fazer é um conteúdo que eu acho pesado mesmo. Eu acho pesado e acho importante que a gente refira aqui e coloque aqui, mesmo que isso acabe machucando, aí, tocando forte em algumas situações. Vocês já pararam para pensar quanto custou o erro Diogo Barbosa? Vou buscar na memória então. Diogo Barbosa foi contratado pelo Grêmio em 11 de setembro de 2020, a pedido do técnico Renato Portaluppi, que queria um lateral esquerdo para compor o seu time titular. E Diogo Barbosa havia feito boas temporadas no Cruzeiro e também no Palmeiras. E aí o Grêmio fortemente fez uma negociação. O Grêmio pagou 10 milhões, anote aí, 10 milhões por 25% dos direitos econômicos de Diogo Barbosa junto ao Palmeiras. 10 milhões por 25%. Teria que pagar mais ainda se ele cumprisse algumas etapas, alguns gatilhos de 750 mil euros a cada gatilho. Ele não cumpriu nenhum, então o número inicial de investimento, 10 milhões e 25%. O salário dele, entre custo do salário, contra o salário dele mesmo, comissões e luvas, gira em torno, e aqui eu vou fazer uma conta de padeiro, em 500 mil reais. Já me disseram que é um pouco mais, mas vamos pegar um pouco mais no passado e tal, 500 mil reais o custo mensal desse jogador. Estou falando em custo mensal desse jogador. Isso representa para o Grêmio, ele trabalhou no Grêmio 34 meses. 34. Terminaria o contrato agora no final da temporada, saiu antes. Ele, até o momento, então, com os 10 milhões que o Grêmio pagou e mais esses 34 vezes 500 mil, 27 milhões de reais até o momento. Vou repetir. O Grêmio gastou com Diogo Barbosa 27 milhões de reais até o momento. Eu digo até o momento porque até o final do ano o Grêmio ainda vai pagar 225 mil por mês para ele. Ou seja, faz aí mais 6, 7 meses, mais 1,5 milhão. O custo total, portanto, 28 milhões e meio. Grosso modo. Não vamos muito para o detalhe, porque se a gente for para o detalhe a gente enlouquece. Diogo Barbosa, o lateral esquerdo que nunca conseguiu se firmar no Grêmio, custou isso. Ele jogou pouco mais de 100 partidas, fez 2 gols e chega de maneira quase melancólica ao final da sua carreira aqui no Grêmio. E o Grêmio despendendo isso por um jogador que nunca se firmou. É importante a gente dizer isso. Eu não acho o Diogo Barbosa a pior contratação da história do Grêmio, não. E não é isso que eu quero colocar aqui. Porque Paulo Luz, Renato, Klaus Câmara, que foram os protagonistas da contratação, queriam qualquer coisa, menos que ele desse errado. Então, isso aqui foi uma tentativa de acertar. O que eu quero alertar é exatamente essa relação maluca de fragilidade do dinheiro do clube. Imaginem vocês, a gente está falando aí perto de 30 milhões de reais para um jogador que nunca conseguiu se firmar. Nunca conseguiu ser
titular absoluto do time em nenhuma das passagens, nem com o Renato, nem sem o Renato, agora com o Renato de novo, nunca conseguiu. Ele foi reserva de todos que passaram por aqui. Agora do Reinaldo, que o Grêmio também paga um bom dinheiro. Até parece que paga um pouco mais do que pagou pelo Diogo Barbosa. E essa, para mim, é o grande alerta, a grande questão que a gente está colocando aqui. Essa relação maluca de distribuição de dinheiro, que fez o Grêmio pagar, por exemplo, por uma rescisão de contrato de um goleiro como Paulo Vitor, 7 milhões de reais, é que deixa a gente numa situação muito frágil e que é preciso, sim, nessa hora de, cara, vamos fechar essa conta aí. Como é que foi? Como é que foi? Se ele jogou 100 partidas, um pouco mais de 100 partidas e custou 30 milhões, vocês vão ver quanto custou ele. Ele custou mais de 250 mil por jogo. E eu não tenho nada contra ele, porque foi o Grêmio que ofereceu esse contrato para ele. E ele aceitou. Agora, que a fragilidade dos clubes, e é por isso que a gente ouve falar em déficit de 50 milhões, em déficit de 80 milhões, em déficit de 30 milhões, só que a gente tem que dizer. O certo, tem muita gente agora, eu não vou me expor com ninguém, tá tudo bem aqui. Não, aqui nesse canal não tem essa. Isso aqui tem que ser dito. Porque o torcedor do Grêmio tem que saber, até para não ficar pedindo contratação de qualquer jogador. Esse aí vem e joga, esse aí vem e joga, esse aqui eu recupero, esse aqui é comigo, esse aqui vem, esse aqui é craque, esse aqui não é. Aí. E olha, eu já tive lá. Não é fácil contratar. É difícil. E eu vou repetir, Paulo Luz não quis errar, o Renato não quis errar, o Klaus Câmara não quis errar. Agora, é preciso, a partir de agora, a gente pensar um pouco mais na frente. Porque essa conta, ela vai ser paga. Ou ela já foi paga, ou ela vai ter que ser paga. E ela, se a gente olhar, por exemplo, o desempenho disso, a gente vê, não tem nenhum título de projeção nesse momento, não tem nada. Nesses últimos anos, inclusive, o último título de projeção do Grêmio é 2017, e aí que 2018 nos trouxe a Recopa. Depois disso, não. E aí a gente vai ver o nível de investimento disso, é para a gente entender também por que a gente bateu na segunda divisão em 2021, 2022. É para isso. É para isso aqui que serve. Para a gente ler e imaginar. E mais do que imaginar, entender. Isso aqui precisa ser entendido. Na época, não lembro de grandes análises contrárias a esse reforço. Porque nós também erramos muito. Nós também criamos ilusão sobre isso aqui. Agora, os dirigentes que estão lá precisam dizer o seguinte, cara, esse dinheiro, nenhuma chance. Imagine se ele tivesse cumprido os tais gatilhos. Teria mais 1,5 milhão, mais 5 milhões. Chegaríamos aí perto de 50 milhões. 50 milhões pelo Diogo Barbosa. Essa é a realidade do futebol. Infelizmente. O futebol hoje vive exatamente disso aqui, de uma grande distribuição de renda e com um CNPJ, no caso uma bandeira, que no final de tudo é quem paga toda a conta. Toda a conta, quem paga é a bandeira lá no fim. Porque ela é feita de uma multidão de pessoas que são apaixonados por ela e que não vão deixar nunca essa peteca cair. Agora, que um dos exemplos, ele dói no coração? Dói. 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 Porque isso aqui nos ensina. E tudo que nos ensina, muitas vezes, é na base da dificuldade. Diogo Barbosa e os seus 30 milhões em 106 jogos. Esse é o resumo da despedida de Diogo Barbosa, que vai jogar no Fluminense a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.